Eu gostaria, então, de anunciar a nossa convidada, mas, antes disso, fazer um breve relato do seu currículo. Ela tem graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Direito das Relações Sociais na área de concentração em Direito Processual Penal pela mesma universidade, doutorado em Direito das Relações Sociais, área de concentração em Direito Penal, ainda pela Universidade Católica de São Paulo, promotora de Justiça, agora Procuradora de Justiça, integrando o Ministério Público de São Paulo desde 1985. Hoje atua como secretária do Estado de São Paulo da Justiça e da Defesa da Cidadania. Então, temos muita satisfação, muita honra de convidar para a mesa a nossa palestrante, professora Heloísa de Souza Arruda. Dizer, em primeiro lugar, da minha alegria e da minha satisfação de estar de volta à Unifiel, que é a minha casa também. Eu comecei a minha carreira como professora de Direito na Faculdade de Direito de Osasco. Naquele tempo não existia a Unifiel, era a Fiel, não é? Não era ainda a Unifiel. Eu era promotora de Justiça aqui de Osasco. O ano é 1987, eu era promotora criminal e tive a satisfação de ser convidada pelo professor Hungria para lecionar Direito Processual Penal. Vou confessar a verdade, eu era muito jovem e aqui na casa não havia, eu acho que havia só uma professoras mulheres. Ainda sou jovem, Dona Frontini, obrigada. Não havia professoras mulheres. Ou talvez houvesse uma. Então, eles olharam com um certo ar de desconfiança para mim, nunca vou esquecer disso, e só me deram o crédito porque eu vinha muito bem recomendada pelo Washington Epaminondas Barra, que era professor da casa, na época, não é? Eu era promotora de justiça, doutor Hungria, doutor Melo Freire, promotores de justiça também, e falaram assim, nós vamos dar oportunidade para ela, Barra, mas é assim, se houver uma reclamação na primeira semana, ela não fica, né? Eu tive uma grande alegria de ser professora aquele ano, o ano seguinte, fui professora homenageada daquela turma, e então eu firmei meus pés dentro da Fiel, né? E depois eu saí, porque retornei para fazer minha carreira acadêmica na PUC, não é? Mestrado e doutorado, mas depois retornei para cá, ainda vim dar aula mais um período na Fiel, né? Na época ainda não era a Unifiel. Depois de lá, eu voltei em muitas outras oportunidades, convidada, que fui honrada com os convites para estar aqui no Cine Direito, em outras oportunidades de palestra, e sempre com uma satisfação muito grande. Eu cumprimento todos os alunos pela sua trajetória, pelos estudos que realizam. Eu sei que os alunos da Unifiel têm tido um ótimo desempenho nos exames de ordem, nos concursos, então eu os parabenizo. Quem deu aula aqui na Fiel, quem tem esse laço guardado dentro do coração. Dentro do coração. Então, fala da Fiel, a minha expressão é de sorriso, né? Então, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Então, sempre fico muito feliz de estar aqui. Nós precisamos realmente fazer ajustes de agenda, né? Porque a função de um secretário de Estado não é fácil, não. E eu ainda tenho a incumbência de representar o governador Geraldo Alckmin nos eventos dos quais ele não pode participar, pelo fato de eu ser a secretária da Justiça. Isto é protocolar, não é? Então, a minha agenda, por vezes, é dobrada, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui falando para os alunos e agradeço a paciência dos meus colegas professores que aqui hoje estão. Nós vamos falar um pouquinho sobre justiça penal internacional. E eu lhes digo que este tema pode parecer assim muito distante, mas o que é que tem a ver essa história de justiça penal internacional, não é? Se eu moro no Brasil, não pretendo fazer carreira pública internacional, não estou nem minimamente interessado com algo, com um tribunal que funciona lá
na Europa, não quero saber disso. Eu vou lhes dizer o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Independentemente da função que cada um de vocês venham a ocupar nas carreiras que irão ter como delegados, como juízes, como promotores, como defensores públicos, procuradores do Estado, qualquer das carreiras jurídicas, cada um de nós é responsável perante a comunidade internacional por zelar sobre o que acontece dentro do nosso Brasil, para que o nosso país e para que as pessoas do nosso país não venham a se sentar no banco dos tribunais internacionais. Então, o tema é atual, presente e é responsabilidade de todos nós, não é? Daí a importância de nós tratarmos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre justiça penal internacional. Eu não vou usar todos os slides, porque esse slide é um slide maior, que eu preparo para uma aula muito maior, mas não dá para nós começarmos a tratar desse tema sem falarmos do que nós hoje chamamos de direitos humanos. Hoje chamamos de direitos humanos, não é? Nós falamos de direitos humanos como um conjunto de direitos que torna possível a existência da pessoa humana e seu pleno desenvolvimento. Este conceito de direitos humanos é um conceito atual. E eu vou lhes dizer mais, é um conceito do século XX. E, para dizer mais, é um conceito da metade do século XX para cá. É claro que, se nós olharmos a história da humanidade, nós poderemos encontrar reminiscências de direitos humanos do que este conceito atual engloba na história da humanidade. Mas eu vou dizer assim, que a distância do que se considera direitos humanos hoje e o que eram considerados direitos humanos na época dos grandes filósofos gregos ou até na época do cristianismo, a distância é muito grande. Nós vamos encontrar nos grandes filósofos gregos a aceitação, por exemplo, da escravidão, como sendo algo natural, inerente à condição humana. Escravidão como algo inerente à condição humana. E outro dia eu li um artigo do Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, onde ele tratava do cristianismo, ele falava do cristianismo. E ele apontava um texto da Bíblia onde Jesus Cristo, que é tido como o paradigma da doutrina dos direitos humanos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isto é toda a essência dos direitos humanos. Cristo, numa determinada passagem da Bíblia, diz assim, servo, obedeça ao seu senhor, porque se você não obedecê-lo, ele tem o direito de lhe castigar com chibatadas, não é? Esta é uma tradução, nós sabemos que existem várias traduções das Escrituras Sagradas, mas a escravidão aceita, dentro daquele contexto histórico, judaico, como sendo algo aceitável, não é? E puxando a história muito mais para próximo de nós, dentro do nosso território nacional, nós não podemos esquecer que nós convivemos no Brasil com 4 séculos de escravidão. 4 séculos de escravidão negra, africana, que era algo aceito pela Igreja Católica. Algo aceito pela Igreja Católica. A tarefa de evangelização dos indígenas, por exemplo, tinha um objetivo: transformá-los em seres humanos, porque, na condição de indígena, considerava-se que eles eram despidos de alma, e, portanto, não podiam receber as bênçãos divinas. Isso para falar de uma forma muito, muito rudimentar, muito simples e muito compreensível, não é? Bom, e também assim, não se confere direitos humanos a escravos, por quê? Porque eles não são seres humanos. E outro dia eu visitava o Tribunal de Justiça
E é muito interessante para quem quiser conhecer, há um museu no Tribunal de Justiça, muito bonito, o Museu do Tribunal de Justiça. E ali havia alguns documentos de escrituras de bens. E, arrolando entre os bens, tantos escravos. Então, não eram pessoas, eram coisas. Então, nós estamos falando, meus amigos, de uma realidade muito próxima, não é? De uma realidade muito próxima de nós. Final do século XIX, é disso que nós estamos falando, não é? Bom, então, este conceito de direitos humanos, hoje, da forma como ele é entendido, onde se atribui valor de dignidade, o homem tem a sua dignidade pelo simples fato de existir como ser humano, dignidade essa que é inerente ao ser humano, inalienável, é algo muito recente, não é? A dignidade transforma o homem em pessoa de sujeito de direitos essenciais. Os direitos são derivados da própria essência de ser humano. Por ser humano, ele já é detentor de direitos. Mas isto não é algo que nós vemos assim, mas isso está só no papel. Não está só no papel. Não está só no papel. E é sobre isso que nós vamos falar. A partir do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, do ser humano como ser detentor de direitos, toda uma estrutura protetiva foi criada, principalmente, eu não digo que só, mas principalmente a partir do século XX, início do século XX, para que este reconhecimento fosse protegido, não é? Então, o papel dos direitos humanos é isso, tornar a dignidade humana o valor supremo da vida social, né? Eu marquei 3 momentos de historicidade do direito internacional dos direitos humanos. Então, é claro que, num determinado momento, resolveu-se romper com esta diferença no tratamento dos seres humanos. Nós não podemos mais ter seres humanos escravos, seres humanos não escravos, não é? Servos e senhores. Nós não podemos mais ter isso. E algumas regras foram criadas, solidificadas, e a primeira é a formação de um direito humanitário. Um direito a ser aplicado mesmo em situações de guerra, para a proteção, principalmente, das populações civis. É claro que a história do homem é uma história de guerra. A história do homem é uma história de guerra, não é? No presente momento, nós estamos assistindo guerras terríveis, com matanças terríveis, acontecendo nos países árabes, algumas guerras acontecendo na África, no norte da África e na África subsaariana, ou seja, a história do homem é uma história de guerras. Mas, assim, a guerra pode existir? Em tese, pode. Se invadirem o território brasileiro, nós temos que reagir. É possível que nós tenhamos de conviver com uma situação de guerra? É possível. Nós não queremos, vamos tentar evitar, mas é algo possível. É até por isso que nós temos as Forças Armadas. Nós estamos preparados para, eventualmente, suportar situações de guerra. Mas, mesmo em situações de guerra, existe um direito, que é o direito humanitário, que diz, por exemplo, que as populações civis devem ser protegidas. E, dentro das populações civis, primeiro as mulheres e as crianças. E, paradoxalmente, essas são as populações mais frágeis e vulneráveis, são as que mais sofrem nas situações de guerra, não é? São as que mais sofrem. Mas, de qualquer modo, elas deveriam ser o primeiro objeto de proteção. Isso está normatizado. Isto foi fruto de normatização, por exemplo, nas convenções de Viena, não é? Que datam o final do século XIX e início do século XX. A formação das Ligas das Nações, da Liga das Nações, o objetivo da formação da Liga das Nações, historicamente, foi criar um espaço para que as nações pudessem conversar sobre seus problemas, até de natureza territorial, para evitar conflitos, para evitar o início de uma guerra. Foi uma organização criada com esta finalidade. Infelizmente, a Liga das Nações ruiu com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, porque nós tivemos o seguinte,
o objetivo da Liga das Nações era que as nações pudessem conversar. Aí eclode a Primeira Guerra Mundial, que agora está completando 100 anos. Vocês certamente leram muitas matérias sobre esse assunto, porque ele foi amplamente veiculado agora, em 2014, exatamente por causa dos 100 anos. Não é? Então, a Liga das Nações foi estruturada, o objetivo era este, não é? Intervir no direito internacional, a fim de promover a cooperação, paz e segurança internacional, mas a Liga das Nações depois foi dissolvida porque ela não se mostrou eficiente. A criação da Organização Internacional do Trabalho representou o estabelecimento de certos limites aos Estados, em especial com relação à definição de patamares mínimos de proteção aos trabalhadores. Vejam que eu estou falando do início do século XX, ou seja, a preocupação com o trabalho escravo ainda já existia naquela época, não é? E hoje nós vemos o quê? A prática do trabalho escravo ainda acontece. Nós vimos que, recentemente, um dos ganhadores do Nobel da Paz foi exatamente uma pessoa que, na Índia, se envolve com a situação, com o resgate de crianças que são submetidas ao trabalho escravo, mas nós não precisamos ir na Índia, nós podemos ficar no Brasil e falar das nossas crianças que trabalham, por exemplo, nas olarias. Em alguns estados do norte, em alguns locais no estado de Minas Gerais, onde nós ainda temos. E vamos falar de dentro da nossa casa, o estado de São Paulo. Nós criamos recentemente uma lei de proteção ao trabalho escravo. Por quê? Porque nós temos populações de imigrantes que, no estado de São Paulo, estão sendo resgatadas da situação de escravidão. Na sua maioria são bolivianos, não é? Que são resgatados nas oficinas de trabalho de situações de trabalho escravo. Tá? Mas o início foi aí, com a criação da Organização Internacional do Trabalho. Qual foi a importância desses 3 eventos que eu acabei de mencionar? O conceito de soberania estatal deixou de ser considerado como absoluto e ilimitado. Então, é assim, nenhum Estado hoje pode dizer assim, aqui quem manda sou eu. Nenhum ditador de qualquer canto do mundo pode dizer, aqui quem manda sou eu, o meu território ninguém invade. Não. Então, o conceito de soberania estatal está amenizado diante da possibilidade de intervenções internacionais. Vocês estão assistindo agora intervenções que nós podemos concordar ou discordar, mas que acontecem. Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos resolvendo, nós vamos ou não vamos entrar na Síria, nós vamos ou não vamos entrar no Iraque. Não é? Então, essa discussão está acontecendo. E, resolvido que vão fazer a intervenção pode ser até uma intervenção armada com o objetivo de proteger a população civil. Depois de ouvir a excelente palestra da nossa secretária, antiga professora desta casa, complementada pelo ilustre professor e muito querido de nós todos, Mercier, eu chego à conclusão que no Brasil, de verdade, nós não temos direitos humanos. Eu sou cada vez mais favorável aos direitos fundamentais, porque direitos humanos implicam em tudo, como disse o Mercier. Ao direito do medo, ao direito do trabalho, ao direito de viver bem, dignamente. E eu pergunto a vocês, se nós brasileiros vivemos dignamente neste mundo de crime, onde o bandido tem muito mais direito do que nós, homens de bem, homens que estão aqui trabalhando pelo bem do Brasil, pelo bem da nossa família. Não, nós somos escravos do medo de tudo. E onde estão os direitos humanos? Aí eu pergunto, onde estão os direitos humanos para nós, homens de bem? Homens que trabalhamos, homens que damos aula, homens que vivemos dignamente, não temos direito. Direito tem o bandido que está lá na cadeia, este tem direito. Nós vimos agora uma hipocrisia na nossa justiça, liberando um ladrão do Estado para a prisão domiciliar. Ele agora não vai roubar mais na cadeia, vai roubar em casa. Onde está o dinheiro que ele roubou? Eu lhe pergunto, onde está o direito humano que determina que eles devolvam o dinheiro roubado para o Estado? Não temos direitos humanos. Temos direitos fundamentais, sim, porque está na Constituição e nós vamos fingir que de verdade eles existem. Mas aqui não existe. Aqui não existe.
como também não existe lá fora. Vocês vejam, por exemplo, uma potência, os Estados Unidos hoje invadindo a Síria, com a desculpa de querer brigar com esse novo movimento muçulmano. O que ele está fazendo? Matando crianças, matando mulheres, liquidando aldeias. Isso é direitos humanos? Onde estão os direitos humanos? Professora, me explique, pelo amor de Deus, onde é que estão os direitos humanos nessa situação? Muito obrigado. Então, eu vou responder que a nossa tarefa, o nosso trabalho é dar concretude a estas cartas de princípio, a estas convenções, não é? É difícil, não é fácil, é a tarefa diária de todos nós, né? Então, este é o nosso trabalho. O nosso trabalho é, sim, externar por vezes a nossa indignação, quanto mais diante de situações que são indignantes, efetivamente. Mas o nosso trabalho, a nossa função, quanto mais como profissionais do direito, em cargos relevantes que um dia ocuparemos ou ocupamos, é dar concretude a estas cartas de princípios, é isso. Então, nós vamos agora ao encerramento do nosso evento, mas sem antes deixar de presenteá-la, né, com um quadro de um pintor brasileiro catalogado aqui no nosso acervo de mais de 1.600 obras. O acervo começou a ser montado em 1969, né? E a Fundação tem realmente esse apego pela arte, e toda vez que temos uma convidada ilustre, os nossos instituidores fazem questão de trazer uma obra do acervo catalogada, sempre de artistas brasileiros. Então, nós vamos chamar o aluno, o acadêmico Bruno da Silva Almeida Costa, para trazer esta homenagem à doutora Heloísa. Bom, eu vou abrir, tá? Como mulher, né? Mulher é curiosa. Obrigada, viu? Até para que vocês também vejam. Lindo, uma natureza morta. Já sei até o lugar onde vou colocar. Obrigada. E para finalizar, né, temos também mais uma homenagem que o professor Costa Machado, que eu gostaria que o professor Maluf entregasse à nossa secretária, que é o Código Comentado Penal. Ai, que bom, ótimo. Muito bem-vindo. Obrigada. E, finalmente, o professor Paulo Frontini tem a missão de encerrar a nossa manhã tão agradável e entregar também à nossa homenageada o acervo completo do Unifiel de Obras de Arte e o certificado de sua participação. Essa vai para o Facebook. Obrigada, doutor Frontini. Isso aí.
Bom, gostaria de agradecer imensamente todos os professores que contribuíram para que essa semana realmente ocorresse como nós planejamos. Fazer homenagem ao professor Ariovaldo, que nos bastidores foi responsável por toda a organização aqui entre os alunos. Os professores do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, entre eles eu, o professor Maluf, o professor Antônio Cláudio Costa Machado, o professor Ivan Mota, a professora Márcia Alvim, que fizeram comigo o planejamento e os convites dos palestrantes, aos inspetores Rogério, Paulo e Cida, que estiveram conosco todos os dias organizando, e as nossas importantíssimas secretárias, Eliane, Juliana, Patrícia, Nilde e Silvia, que também, sem elas, nada seria possível. E principalmente a vocês todos, os alunos a quem este evento é destinado. Gostaria que o professor Carlos Alberto, então, encerrasse a nossa sessão, e o ano que vem teremos o 45º. Senhora secretária, é uma honra recebê-la em nossa instituição. A palestra de Vossa Excelência realmente demonstrou um largo conhecimento e experiência no tema em que se propôs a falar aqui para nós, né? E veio trazer um fecho aí com chave de ouro a esse nosso evento, né? De décadas, e que tem esse prestígio justamente pelo fato de pessoas do gabarito da senhora atender ao nosso convite, né? E saiba que esta casa, com o mesmo carinho que a senhora retorna para ela, a recebe de braços abertos, e aqui a senhora sempre será nossa professora. Obrigada. Agradeço muito a presença dos nossos alunos que vieram aqui prestigiar, todos esses outros que agora ingressaram, é que assistiam a sua palestra nas salas com transmissão simultânea, né? Então, esse evento tem essa grandiosidade pelo apoio, pela adesão dos alunos, dos nossos colegas professores e o apoio indispensável dos nossos funcionários. Muito obrigado a todos e que essa tradição se perpetue. Muito obrigado, senhora secretária. Quem sabe, né? Eu com essa vida